I'm going all the way, and I'm going all the way, I'm going to another level. Olá, Yanks! Olá. Tudo bom? Então, estamos na última semana aí falando sobre José. Nós vimos na semana passada aí que José, ele compreendeu qual era o seu chamado, entendeu por que ele teve que passar por tudo aquilo que ele passou. E hoje a gente vai dar continuidade aí, encerrando então esse capítulo sobre a história de José. Muito legal, porque nos capítulos 48 e 49 nós vamos ver que como José foi abençoado e como ele foi próspero, porque ele se manteve fiel a Deus. Ele não sabia o porquê que ele tinha que passar por tudo aquilo durante toda aquela trajetória dele. Mas no final ele entendeu, né? E as bênçãos vieram e recaíram sobre a vida dele. Então, uma das grandes bênçãos de José ali foi o fato de que ele teve a oportunidade de receber a bênção do próprio pai, que era algo cultural na época, né? Então ali Jacó chamou a José, chamou os filhos de José e os abençoou com uma bênção espiritual, né? Então ali José recebeu do pai a bênção, não só a bênção espiritual, porque fala o texto também que José deu uma porção de terra que ele tinha. Então foi uma bênção espiritual, mas também foi uma bênção material que José recebeu ali de seu pai, né? E a questão da prosperidade, imagina ele como governador do Egito, ele tinha posses, então ele foi um homem próspero, né? O próprio Justin falou lá no início que José saiu do poço para o trono, e foi o que aconteceu, né? Então ele foi próspero, ele foi muito abençoado porque ele se manteve fiel a Deus. Um dos aspectos que eu gosto bastante na vida de José e se destaca no final da história é que ele honrava as autoridades, né? Ele respeitava os líderes e as autoridades sobre a vida dele. Então a honra é algo muito importante na Bíblia. Assim, em várias passagens da Bíblia Deus destaca isso, porque existe algo através disso, né? Existe uma bênção especial para a nossa vida quando nós honramos as autoridades. A Bíblia diz: honra quem tem honra. Então, José, ele fez uma promessa para o pai dele, né? Antes do pai dele morrer, quando o pai estava à morte, Jacó pediu para ser enterrado lá na terra dele. Ele não queria ser enterrado no Egito, ele queria ser enterrado em Canaã. Então ele pediu e José prometeu isso para ele. E quando Jacó morreu, José, ao invés de pegar o pai e simplesmente levar, ele foi até Faraó, que era o líder dele, e falou, ou ele enviou mensageiros, né, dizendo: avisa Faraó, eu preciso enterrar meu pai em Canaã. E Faraó imediatamente: ok, você pode ir, enterra seu pai na terra dele. Então isso foi uma demonstração de honra, né, de respeito, né? Então isso é algo muito importante para a gente trazer para a nossa vida, né? José era um governador, né? Ele tinha autoridade, ele tinha uma soberania, e mesmo assim ele honrou as autoridades, ele honrou a vida do pai dele e ele honrou a vida de Faraó. E isso é algo importante para a gente trazer para a nossa vida. E José foi um homem que ele viveu 110 anos, né? Ele conheceu a terceira geração do seu filho Efraim. Então, assim, foi uma vida longa, uma vida abençoada e uma vida próspera. Algo que ele plantou ao longo da vida, né? Porque de tudo que a gente viu aqui nessas 4 semanas, né? Todos os momentos que José passou, em todos os momentos ele procurou fazer a vontade de Deus, ele procurou ser bênção onde ele estava. Tudo que ele fazia prosperava, onde ele tocava, colocava a mão, aquilo se tornava bênção, não só para ele, para as pessoas que estavam ao redor dele. Isso era o controle de Deus, isso era a mão de Deus na vida dele, porque ele era submisso a Deus, ele queria, né, fazer a vontade de Deus, né? Então isso gerou toda essa bênção na vida dele. E ainda lá no capítulo 50, no versículo 24, eu vou ler aqui o que José ainda disse para os seus irmãos antes de morrer. Ele disse: eu morro,
Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele não morreu, não partiu sem antes dar uma palavra ainda para os irmãos de esperança, né? Porque eles fazem parte do povo que tinha esperança de herdar a terra prometida. Eles fazem parte desse povo e eles estavam ali no Egito. Então José se preocupou ali, eu não quero que meus irmãos morram nessa terra, eu quero que eles alcancem a terra prometida. E mesmo ali no seu leito de morte, ele declarou essa palavra para os irmãos e isso só demonstra, né, quem foi realmente José, um homem de Deus, extremamente generoso, um coração extremamente quebrantado. Um homem vendido ainda jovem como escravo e tornou-se o segundo maior homem do Egito. Né? Nós falamos de bênção, prosperidade e honra. E para concluir, a gente vê como José não desviou o foco de Deus, como ele se manteve íntegro e honrava primeiramente a Deus, mas honrou também todas as autoridades. Né? Também devemos confiar em Deus e crer naquilo que Deus tem de propósito para nossas vidas, né? Devemos fugir e resistir às tentações, devemos nos manter fiéis a Deus, né? Porque as tentações vêm, mas nós temos que estar firmes no Senhor para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, né? E não guardar rancor nem mágoas no nosso coração. Nós devemos em tudo dar graças, porque nós bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E a trajetória de José nos mostra isso. Que todas as coisas cooperaram para que ele, no final da vida dele, ele fosse abençoado, fosse próspero, né? E Deus cumprisse o propósito dele sobre a vida de José e de toda uma geração. Que era um propósito muito maior, né? Que era salvar a família, a geração de José. Era algo muito maior, né? E eu queria perguntar para vocês hoje, quem é você nessa história? Quem é você? Você é um José ou você é um dos irmãos de José? Né? Vamos refletir nisso, né? Quem eu tenho sido, quem eu quero ser, que mesmo que você esteja indo por um caminho, né? Você tem chance hoje de mudar a sua postura, o seu posicionamento. A partir de hoje, eu quero ser como José, independente do que eu tiver que enfrentar, do que eu tiver que passar, seja um deserto, seja uma prisão. Eu quero ser como José, eu quero ver o propósito de Deus cumprindo na minha vida, para que algo muito maior aconteça, algo para o reino de Deus, algo que seja para salvar vidas, para salvar minha família, meus amigos, mas eu quero mudar hoje. E para que eu possa ir para o próximo nível. Exatamente. Amém? Vamos refletir sobre isso. Amém. Foi muito bom esse tema, a gente gostou muito, né? Desse cara aí, José. E vamos aguardar agora o que vem por aí. Depois o Geste vai contar as novidades. Amém. Amamos vocês e Deus os abençoe. Até mais. Tchau. Tchau.